destinado a cumprir. Escuta bem, você não foi por acaso que você nasceu. Você nasceu destinado a cumprir os propósitos de Deus, que Deus tem na sua vida, para esta vida. Não é aquilo que você quer fazer. É aquilo que Deus espera que você faça. São os propósitos dele na sua vida. Porque senão você está fora do rumo. Precisamos entender isso. Eu vou ler aqui uma escritura do rei Salomão. Pai, obrigado, Senhor, pelo entendimento da tua palavra, revelação, Pai, da tua palavra, que toque nos nossos corações, Senhor, que possamos estar firmes na tua palavra, que possamos entender a tua sabedoria, que o mundo lá fora não conhece, mas tu dás àqueles que te amam, Senhor. E que nós possamos saber receber essa sabedoria e aplicá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. É o último capítulo de Eclesiastes. O versículo 1 diz assim: 12:1. Ok. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Não é? Depois, naquela altura, esses dias difíceis, as pessoas deixaram de comer frango. Começaram a comer condor. Sabe o que é condor, não é? E depois anda condor aqui, condor ali. Esses dias difíceis, nós precisamos ter o Senhor, mas antes, quando nos vá bem na vida. E deixa-me dizer uma coisa, queridos. Durante o tempo que levou o rei Salomão a escrever Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, e ele encontrava-se de uma forma bastante inclinada para a carnalidade. Mulherengo, atrás de mulheres bonitas, harém com não sei quantas mulheres e não sei quantas concubinas, não é? O rei Salomão. E só a partir do último capítulo, que é esse, o capítulo 12 de Eclesiastes, é que ele começou outra vez a voltar para o sentido comum da espiritualidade, das verdades espirituais. E é por isso ele escreveu o que nós acabamos de ler. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, quando és jovem, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias, estou velho, estou acabado. Sabe, são os dias mais maravilhosos que nós temos, os dias da nossa velhice, se nós temos o Senhor conosco. Sabia disso? Então, glória a Deus. Depois de passar anos à procura da felicidade, aqui das coisas do mundo, dos valores do mundo, né? Ele até saiu do relacionamento com Deus, afastou-se atrás de mulheres bonitas e essas coisas todas, que ele era o rei, era muito próspero, abençoado por Deus, não é? E ele começou a afastar-se das coisas do Senhor, e mais tarde ele chegou à conclusão que de longe era muito melhor e muito mais vantajoso se ele tivesse continuado a servir o Senhor como já o fazia na sua mocidade, do que ter deixado e agora estou a ficar velho, agora não sei o quê, não é? Ele chegou a essa conclusão. Então eles não façam o que eu fiz. Sirvam o Senhor desde a vossa mocidade sempre fielmente, para que quando chegarem os dias difíceis, como eu estou agora a viver, eu, Salomão, não é? Eu não tenho essas situações na minha vida difíceis. Já não tenho mais prazer para viver. Essas coisas todas. E é triste ter levado tanto tempo para Salomão, que foi abençoado com sabedoria, foi abençoado, Deus, com prosperidade, o homem mais próspero do mundo. Não é? Até os dias de hoje. Ele chegar à conclusão dessa verdade, porque para a velhice dos seus dias, ele sabia muito bem, se ele tivesse seguido, Deus tinha projetado para a velhice dos seus dias o máximo de paz, o máximo de tranquilidade,
prazer na vida e até uma antecipação feliz da morte, do seu dia da morte. E nunca jamais o medo dela. As pessoas hoje têm medo de morrer. Não querem morrer. Eu não quero morrer. Sabe uma coisa? A morte para aquele que ama o Senhor, a morte para aquele que está com o Senhor, é uma alegria. É uma alegria. Tira essa coisa que o mundo ensina aí. Não, é uma alegria. Para aqueles que têm o Senhor, é uma alegria. Saímos dessa vida miserável, desse mundo miserável, vamos para os braços de Jesus. Vamos estar no céu lá. Vamos estar com alegria. Vamos entrar de luto para quê? Eu vou fazer festa. Amém? Olha, as dores já passaram. Agora está lá bem melhor, no bem bom, com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus planeou para o seu povo, eu chamo de transição, a morte, né? Uma transição maravilhosa desta vida para a vida eterna. É maravilhoso. Amém? Porque essa pessoa que está em Cristo vai estar no céu eternamente com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, com os anjos, com aqueles todos que morreram em Cristo antes deles. Vão se encontrar, vai ser festa, irmão. E lá não há maldade, não há pecado, não há nada dessas tretas que há nesse mundo. Não é? O amor pelo dinheiro e os enganos e as mentiras e aldrabices, e não há nada disso lá. Oh, glória, que bênção que vai ser quando nós estivermos lá. Por isso mesmo, os que são de Cristo, você e eu somos de Cristo, devemos olhar para esse nosso dia de transição, o dia que nós morrermos, esse nosso dia de transição, olhar para esse dia, eu olho para esse dia com alegria e com antecipação. E não com medo. Salmos 116, 15, há uma versão que está errada, mas outras versões estão mais corretas, diz assim, Salmos 116, 15, diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha aí, preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos, não é? Olha aí, preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Santos, quem são os santos? Você e eu que temos Cristo. O que é santo? Foi abençoado pelo Papa para ser santo? O que é santo? Santo é aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, foi separado dessa vida, da vida desse mundo, para viver a vida que Ele tem para eles. Isso é santo, ser separado. E para Deus é precioso quando alguém deixa essa vida para abraçar a vida eterna. Porque vai estar junto do Pai, ou não? O Pai vai ter o filhote ou a filhota junto dele. É precioso. Então, o medo da morte é algo que eu acredito que todos nós, de certa forma, todos nós temos que saber lidar com isso. Nós não precisamos, nós somos discípulos do Senhor, somos servos do Senhor, caminhamos com Deus, não devemos ter medo de morrer. Não devemos ter medo de morrer. Este medo da morte é uma ameaça que o inimigo lança. Para quê? Para roubar a sua paz. Ai, quando eu morrer, já está a antecipar coisas horríveis, né? Para roubar a sua paz do seu íntimo, a sua alegria, amém? E essa falta de paz vai aumentando à medida que a pessoa for envelhecendo. E tenho esta doença, e tenho aquela doença, e tenho aquela outra doença. Você não tem doença nenhuma em Cristo, você foi sarado. Nenhuma doença que possa vir sobre si é sua, você lança fora, você não aceita. Não é sua. Jesus pagou o preço por si, ou não? Oh, glória. Aleluia. Então, aleluia. Nós podemos e devemos, como filhos e filhas de Deus, saber substituir este medo de morrer com a alegria da antecipação que nós vamos ser na nossa transição para estarmos na presença de Deus. Aleluia! Que bênção! Oh, glória! Então, temos que ter fé nas promessas de Deus. É isso que diz a Bíblia. Você acredita nas promessas de Deus? Eu creio. Eu tenho fé nisso. Aleluia! Amém? Eu vou contar uma história aqui, uma passagem rápida. Quando ainda falavas da independência de Angola, Portugal estava a dar independência a Angola,
e outras colônias. Eu passei a disponibilidade da Força Aérea Portuguesa e por ter nascido em Angola, pronto, era a minha terra, né? Todos os angolanos, eles mandaram sair, passei a disponibilidade e estava no AB4, aeródromo base número 4, bem ao nordeste de Angola, e precisava de boleia para ir para os escritórios da empresa para a qual eu tinha trabalhado antes de prestar serviço militar, para voltar ao meu emprego, porque eu não tinha plano de sair de Angola, não é? Então precisava de uma boleia. E apareceu-me um colega da empresa, e dizia, pá, onde é que vais? Vou para tal parte, vou lá ao escritório. Então, pá, dá-me boleia, não te importa. Sim, senhora, vem comigo. Olha, irmãos, aí vou eu, no jeep da empresa, aí vou eu com mais o meu colega, na conversa. Chegamos lá num sítio em Angola que tem uma ponte muito longa, sobre um rio muito grande, que é o Rio Kwanza. Para aqueles que conhecem Angola sabem que é o Rio Kwanza. E lá estava um controle de um movimento MPLA, com guerrilheiros ali. Assim, eles mandaram parar. Assim que eles me viram branco, tiraram-me do jipe e quiseram me obrigar a correr na ponte para depois, com as Kalashnikovs, com as metralhadoras, mandarem uma rajada sobre mim. Corre, 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 corre! Corunhadas nas costas, não é? O meu colega que estava dentro do carro diz, espera. Saiu do carro, tirou lá da carteira, deu um documento, um cartão, que ele era membro do MPLA. Membro bastante alto, porque havia uma fotografia especial do presidente, Dr. Agostinho Neto, na altura. Estava lá uma fotografia no documento, e eles, quando viram que, nosso querido presidente, ei, deixa, esse é dos nossos, deixa ele. E entrei para o carro, sabe? Porque Deus tem um plano para mim, tinha propósito para mim ou não. E graças a Deus por esse meu colega. Deus o usou para me proteger. Naquela altura, Deus usou como um anjo para me proteger. Amém? Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se abrisse uma rajada, eu sabia que ia estar nos braços de Jesus. Amém? Então, nós temos de ter, nessa vida, temos de confiar mesmo no Senhor. Não é uma brincadeira, não é uma boa ideia. Vou mudar a minha... Não, é sério. Creia no Senhor. Não é? Porque Deus quer que todas as pessoas venham à salvação, todos conheçam Jesus como Senhor e Salvador, tenham a vida eterna, ou não? Eu postei uma coisa no WhatsApp da igreja que muito me tocou a mim. Um querido amado pastor mandou-me esse vídeo que eu achei, eu fui muito tocado. Que alguém lá de uma televisão cristã, lá no Brasil, entrevistou um senhor na rua. E ele estava a dizer, eu não sou religioso. Não, eu não sou religioso. Eu não sou evangélico. Não sou religioso. Não. Eu sirvo o Senhor Jesus. O Senhor é meu Deus, é meu Senhor. Eu já andei nessa treta, agora deixei. Eu tenho um relacionamento com o Senhor, meu Deus. E ele perguntou mais coisas. E diz, olha, eu vou te contar mais. E Deus me dá amor. E um dia, eu fiquei muito tocado, eu chorei. E um dia eu pedi a Deus, ia sair de casa de manhã. É mais ou menos assim, os irmãos podem ver o vídeo, está lá ainda no grupo. Eu saí de manhã e disse, Deus, dá-me amor para amar as pessoas, para falar de ti hoje na rua, para alguém. Sabe quem é que Deus enviou? Um sem-abrigo, muito mal cheiroso. Mas cheirava mal a léguas, como se diz. Não é? E Deus diz, abraça-o. Sabe uma coisa? Ele via, vou abraçá-lo, mas o cheiro era muito forte. E ele passou de lado. Não abraçou, não conseguiu abraçar por causa do cheiro. E lá à frente ele começou a chorar perante Deus. Deus, perdoa-me, eu não fui capaz. O cheiro é demais, Senhor. Sabe o que Deus lhe disse? Meu filho, o cheiro do teu pecado era pior que o cheiro desse homem. E eu abracei-te. E eu amei-te. Quem és tu para não amares? Tu cheiravas muito mal nas tuas nhanhanhãs, nas tuas nhanhas, nas tuas manias, nos teus pecados, nas tuas teimosias. Cheiravas muito mal, mas eu abracei-te. Eu salvei-te. Quem és tu para não abraçares? É isso, Deus.
que Deus quer de si, de mim. Saber qual é os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Amados, temos de ter fé nas promessas do Senhor nosso Deus. Através da ressurreição, morte e ressurreição, Jesus venceu a morte espiritual. Oh, glória! Aleluia! Para si, para mim, para todos nós que andamos com Ele. Ele venceu o medo de morrer, porque agora nós somos salvos em Cristo, não precisamos ter medo de morrer, não é? Aleluia! E porque a morte física é para esta vida, mas há uma vida melhor à nossa espera, não é? Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue da humanidade, não é? Ele, Jesus, também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Versículo 15. E livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Qual é a servidão? Medo disto, medo daquilo, medo. Escravos do medo. Deus livrou-nos disso, Jesus livrou-nos disso, nós somos dele. O medo é o contrário da fé. Fé é confiança em Deus. Não é? Se você conhece Deus, você tem confiança nele. Medo é dúvida que Deus vai fazer alguma coisa por si se você não fizer algo. Deus não precisa que você tenha medo, Deus quer que você tenha fé. É o contrário do medo. Então vamos ter fé no Senhor Jesus. Amém? E se o Senhor fez isso para a nossa salvação, nos libertou desse medo de morrer, deixar a nossa vida, então a Bíblia também diz em 2 Coríntios 4, 16, 2 Coríntios 4, 16, diz assim, por causa disso, porque Ele fez por nós, não precisamos ter medo. Por causa disso, nós não desfalecemos. Até sermos velhos, nós não desfalecemos com medo de morrer. Mas ainda que o nosso homem exterior, esse corpo, pereça, contudo o homem interior, aquele que é nascido de novo, está dentro de nós, é renovado dia a dia. Aleluia! No nosso interior somos renovados. Nós não somos envelhecidos. Que envelhece é esse corpo da carne, não é? Mas aquele que nasceu de novo ali, dentro de nós, onde habita o Espírito Santo, é renovado de dia para dia. Meu Deus, que alegria é essa! Glória a Deus. 2 Coríntios 5, 8. 2 Coríntios 5, 8 diz assim: nós estamos confiantes, diz Paulo, o apóstolo Paulo, eu digo, e dispostos, antes a estar ausentes do corpo, ou seja, quem está ausente do corpo morreu. Esse corpo está morto, então o espírito sai, não é? Estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor é melhor. Estar ausentes desse corpo e estar presente com o Senhor é bem melhor. Agora, não é porque alguém tira a sua vida. Aí não vai para o Senhor, não. Porque ninguém tem o direito de destruir o templo de Deus. Amém? Não pense em suicídios, tire daí o cavalo. Porque você não vai, se é assim, você não vai lá. Você vai pôr lá para o fundo, para o calor, para o fogo. Então, amados, é por isso que eu digo aos solteiros e às solteiras, os homens e as mulheres que buscam marido e mulher para casarem, enfim, não é? O meu conselho é, por favor, ouça a experiência desses homens já ter cabelinhos brancos. Esses cabelinhos brancos são poucos, mas esse é um pouco de sabedoria, tá? Então, ouça o meu conselho, tá bem? Não olhem para a beleza exterior. Ai, que homem, que gatão. Ai, que gata. Ai, que mulheraça. Este é o mundo que faz assim. Sabe por quê? O meu marido tem que ser um bonitão. A minha mulher tem que ser uma bonitaça. Por favor, não olhe isso. Seja sábio. Amém? Não olhe para essas coisas. Só um caso se for muito bonito, só um caso se for muito bonita. Procure antes uma mulher ou um marido que tenha beleza interior. Como diz o apóstolo Pedro, a beleza interior vale muito mais. Amém? Um amor, uma fé pura em Deus, um carinho, né?
uma educação na palavra de Deus, uma vivência na palavra de Deus, aleluia, com amor sincero para com Deus e para com o próximo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meu falecido pai foi coronel médico das Forças Armadas Portuguesas. Ele não gostava nada de Salazar, posso mesmo falar. Até meu pai esteve preso em Lisboa. Ele é daquela malta aí com Norton de Matos, Humberto Delgado e essa gente. Então, ele foi enviado, tu não vais fazer mais nada. Vocês falam Mário Soares, mas não, antes deles havia outros que fizeram muito mais que eles. Desterraram para terras do fim do mundo, para Angola, para não fazer mais confusão na política. Ali meu pai, como um médico que era, dedicou-se mesmo a cuidar do próximo. Peste bubônica, as pessoas morreram assim às dezenas todos os dias, com peste bubônica. O meu pai foi combater a peste bubônica, sem levar dinheiro a ninguém, só do bolso e do dinheiro dele. E sempre os louvores que vinham, não só um, mas uma das linhas que vinham nos louvores que as Forças Armadas davam ao meu pai era que por amor ao próximo. Por amor ao próximo. Sacrificar a sua vida pelo amor ao próximo. É isso, irmãos. É o legado que ele deixou para nós. O amor ao próximo. Amém? Não é só os meus bolsos. Meter dinheiro nos meus bolsos. E não sei o que faz isso, que o outro paga, mas é para mim. Nada disso. É para o próximo. Amém? É para o próximo. Aleluia. Então, a beleza, a pessoa com a beleza exterior, imagine-se uma pessoa bonita, seja mulher ou homem. Passa 30, 40 anos, 50, 60 anos. Ixi, meu Deus do céu. Não é? Sabe uma coisa? Essa beleza vai continuar a mesma? Nem pensar. A ampulheta da areia, sabe? Do tempo. A areia está a cair, está a cair, está a cair. O tempo está a passar, está a passar. Assim caem os queixos, assim cai a barriga, assim cai tudo, assim, rugas na pele, assim vão envelhecendo. Era muito bonita, mas agora está assim. Mas sabe uma coisa? Eu vou dizer uma coisa, meus queridos. Aleluia, aleluia. Maquilhagem não ajuda, disfarça, mas não ajuda mesmo. Sabe? Porque está estampado que a pessoa é idosa. Não é? Mas agora, o tempo da beleza exterior passa, enquanto que a interior vai sendo renovado dia para dia, cada vez mais linda, a pessoa cada vez mais linda na pessoa do interior. Não é? Cada vez mais bela no seu interior. Aleluia! Aleluia! Então, a aparência que se perde na aparência física, com o tempo, ganha-se na beleza interior, com aumento de sabedoria, sensibilidade, beleza interior. É por essa razão, amados, que depois, é mais de 50 anos de casados. Mais de 50 anos de casados. A minha esposa, se ela for uma pessoa inteligente, a minha esposa, ela vai poder olhar para mim e vai reconhecer que eu sou cada vez mais lindo. É beleza interior, mas ela não reconhece isso. Deus abençoe e dê sabedoria. Aleluia. Então, esta beleza interior de experiências com o Senhor, de vivências com o Senhor, de sabedoria que recebeu do Senhor, isso vai conosco para o céu. Porém, este corpo, por mais lindo que seja, fica aí na terra, vai ser comido pelos gusanos. É assim, amado. Para que tanta para quê? Não é? E um dia, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, aqueles que são seus vão receber um corpo ressurreto. Essa beleza do homem e do interior vai se manifestar num corpo glorificado, um corpo ressurreto. Porque esse corpo não aguenta a presença de Deus. Esse corpo está cheio de nhanha, de pecado, de corrupção. A presença de Deus faz derreter isso como manteiga na frigideira. 2 minutos e esse corpo derrete da presença de Deus. Mas esse corpo ressurreto e glorificado, onde nós nascemos de novo, é lindo, vai estar na presença de Deus. Um dia nós vamos ter esses corpos lindos. Aleluia, aleluia. Sabe? E a nossa transição desta vida biológica para a vida Zoe, a vida
do tipo da vida de Deus, a vida eterna, essa transição que muitos chamam de morte, vai ser bela, porque eu deixo uma vida com corpo corrupto e passo para outra que é eterna e sou lindo. Amém? Sou belo, todos nós. Glória a Deus, aleluia. Meu Pai do céu. É uma transição instantânea. Um segundo estamos dentro do nosso corpo, no segundo seguinte já estamos nos braços de Jesus. O céu é onde? É lá, não sei aonde, lá no o terceiro céu, lá em cima, não sei aonde, os planetas. Não! É aqui. É outra dimensão. Você sai do corpo e entra para aquela dimensão. Os anjos acompanham você na presença de Deus. Um segundo está no seu corpo, no outro segundo já está nos braços de Deus, se você for dele. É feliz, é alegre. Dá-nos muita alegria sentirmos os braços de Jesus à nossa volta. Aleluia. E lá vamos estar com aqueles que morreram em Cristo antes de nós. E vamos ver os anjos do Senhor. Vamos ver o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Naquele lugar de paz, de tranquilidade, de amor. Sem maldade alguma. Vai ser belo. Porque o céu é infinitamente mais belo que essa linda terra que nós temos, com lindas paisagens. Mas os homens não prestam. Não é? E quando você no céu, porventura, se olhar para o espelho, sabe? Você vai descobrir que, na verdade, você é muito lindo, ou muito linda mesmo. Mas você não se vai orgulhar da sua beleza. Você vai estar grato a Jesus. Amém? Por ter salvo. Aleluia. Oh, você ser mais lindo do que algum dia você foi na terra. Então, amados, no céu, os nossos corpos, suponha que alguém tenha uma perna amputada, um braço amputado, ou seja, que for uma orelha cortada, ou sei lá. Lá no céu vai ser perfeito, vai ter todos os membros, as orelhas no seu lugar, e vai ser lindo. Não vai haver cicatrizes, não vai haver rugas, não vai haver nada. Amém? O único que vai ter cicatrizes no céu, o único que tem cicatrizes no céu, é o Senhor Jesus Cristo. Nas mãos e nos pés. Porque essas marcas são marcas da nossa salvação. Aquele preço que ele pagou por si e por mim. Isso vai ficar eternamente nele. Em Jesus. E sabe? E são sinais de que ele pagou o preço para que você e eu pudéssemos participar da nova aliança. Que é a vida eterna com Deus. Estarmos viver com Deus. Que bênção isso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. As pessoas no céu, os anjos no céu, todos são belos, são belíssimos, são muito lindos. Aliás, deixem-me dizer uma coisa, irmãos, que não sei, conhecem a história certamente de Abraão e Ló. Mais uma vez Abraão desobedeceu a Deus. Deus diz, sai, deixa a tua parentela e vai para o sítio que eu vou te mostrar, mas ele não, tem que levar o pai, tem que levar o sobrinho, tem que levar não sei o quê, a parentela. Que Deus diz para não trazer, ele trouxe. É assim. Mas aí estava Abraão e Ló tinha gado e ovelhas, etc. E assim tinha Abraão. E um dia os pastores de Ló começaram a refilar com os pastores de Abraão com os de Ló, porque aquela ovelha é do meu senhor Abraão. Não, porque aquele bode é do meu senhor Ló. E andaram assim. E Abraão diz, alto aí. Não dá mais. Então chamou Ló. Diz, Ló, olha a tua volta. Vê a planície. Escolhe para onde tu queres ir. Tu vais para o lado que tu escolheres. E eu ficarei com outro. Então Ló olhou para a região de Sodoma e Gomorra e viu boas pastagens, muita água, tudo verdejante. E escolheu Sodoma e Gomorra. E foi-se embora com as suas ovelhas, com os seus pastores, etc. Abraão ficou no deserto. E Deus abençoou mais Abraão no deserto do que Ló, que estava a olhar para os interesses dele lá em Sodoma e Gomorra. Só que aquele lugar começou a ser um anto de, meu Deus, de pecado. Muito pecado. Homossexualidade. Sodomia. Não é? De onde veio a palavra Sodoma, nós temos a palavra em português sodomia. Coisas, orgias sexuais e coisas assim.
E Deus diz, do pecado, a medida do pecado desse lugar já chegou aqui em cima, chega, eu tenho que travar isso, tenho que parar isso. E mandou então uns anjos para tirar Ló, o único justo naquela terra, naquela região, tirar Ló e a sua família, para que ele pudesse derramar fogo e enxofre sobre aquela cidade, por causa do pecado. Olha, meus queridos, os anjos eram belos. Sabe o que aconteceu aos anjos quando chegaram a Sodoma e Gomorra? Os homens foram bater a porta de Ló. Diz Ló, deixa esses 2 homens sair, eles são tão lindos. Nós queremos ter sexo com eles. É verdade. E Ló posta à frente e diz, não façam isso, não façam isso. Eles são servos do Senhor, são anjos de Deus. Olhe, tenho 2 filhas, são virgens. Levem-nas a elas. Façam o que quiser com elas, mas não façam mal aos anjos. Sabe? Os anjos vieram, puseram para dentro de casa, olharam para os homens lá fora, esses pervertos, não é? E eles ficaram cegos. Os anjos entraram em casa e diziam, Ló, pega na tua mulher, nas tuas filhas. Deixa-me chamar as namoradas, os namorados das minhas filhas. Foram falar com os namorados, não quiseram sair. Pronto, venham. E seguiram com os anjos passear da cidade. Já estava a uma distância de segurança quando começou a cair fogo e enxofre sobre a cidade. Vocês sabem da história. Que a mulher de Ló olhou para trás. E ficou o quê? Um pilar de sal. O mar morto. É mar morto hoje por causa dessa cena. Não é? Há lá muito enxofre naquele lugar. Há muito sal naquela terra, naquelas águas. Sabe, todo crente que olha para trás não é digno do Senhor Jesus. Eu sou crente, mas depois disso não é digno do Senhor Jesus. Olha o que estou a dizer aqui. E então, por causa da sua velhice, Isaac, já filho de Jacó, ele tinha cumpriu com os propósitos de Deus na sua vida, etc, etc. E na sua velhice ele estava a sentir já que ia partir para o Senhor. Ele tem que deixar o testemunho, tem que deixar o legado espiritual com a geração seguinte, com os seus filhos. Então mandou chamar o seu filho mais velho, na verdade eles eram gêmeos, não é? Esaú e Jacó. Só que Esaú saiu primeiro, era, portanto, mais velho, não é? E a mãe trocou as tintas, trocou as coisas e pôs Jacó na frente, como se fosse Esaú. Os irmãos sabem da história, não é? E, aliás, podem ler lá isso em Gênesis 27. E então, Isaac já era assim cego e tocou na mão de Jacó e a mãe pôs para lá uns pelos, umas coisas, pelo de cabra, e pensava que era Esaú, porque Esaú era muito peludo. És tu mesmo, meu filho Esaú? Eu sou, não era nada, era Jacó. E Deus abençoou Jacó com o legado para continuar com os propósitos de Deus que estava na vida de Isaac. Ele agora estava a passar para o seu filho para ele continuar com essa carreira. Amém? E Jacó recebeu isso. Sabemos disso, não é? E, olha, então Jacó levou consigo esse legado. E depois Jacó, mais tarde, ficou a ser chamado de Israel. Passou o seu legado já com muita idade, já na sua velhice, passou o seu legado para os seus 12 filhos. 12 filhos. Cada um desses 12 filhos foi o pai de uma tribo de Israel. Abençoou-os para continuar-se com o legado do Senhor, não é? Inclusive abençoou os seus 2 netos, filhos de José, que era o primeiro-ministro no Egito. Os irmãos conhecem a história lá em Gênesis 49. Em Hebreus 11, 21, a palavra de Deus diz assim. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José, os seus netos, e adorou reclinando sobre o seu cajado. Ele não só abençoou os seus filhos, mas abençoou os seus netos também. Deus quer que você seja fiel a Deus, que você cumpra os propósitos na sua vida, e quando chegar o dia da sua transição, você passa o seu legado, você passa o seu testemunho, você passa a autoridade que Deus legou tudo para a nova geração, para que eles possam continuar a correr com essa visão. Não, o mundo aqui faz o que quer. Somos livres. Não é? Estado de Direito.
É assim, amado. Olha só. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Sabe uma coisa? Os mensageiros, através do tempo, mudam os mensageiros, mas não muda a mensagem. Não é? Nós estamos a pregar a mensagem que o apóstolo Pedro, que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Tiago, quer dizer, todos pregaram antes de nós. E eles passaram o legado, veio para aí fora, 2000 anos depois, estamos você e eu, temos esse legado, nós estamos a pregar. A mensagem é a mesma, embora os mensageiros sejam outros. Os irmãos estão comigo. Temos de saber cumprir com os propósitos que Deus tem em nossas vidas. Deus tem um propósito para a sua vida. Aleluia. Mas convém que nós começamos a servir a Deus quando somos jovens. Ai, tadinho, não é tadinhos, não. Tem que andar no caminho de Deus, para quando forem maiores serem obedientes a Deus. Se não são obedientes hoje, agora pequenininhos, você acha que eles vão ser obedientes a Deus mais tarde? Tira o cavalo da chuva. Não vão. Vão fazer aquilo que eles querem, que lhes apetece. Olha só. Então, não vamos ficar nesse mundo para sempre. Temos que usar hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia para treinar, para prepararmos o nosso legado, para cumprirmos com o propósito de Deus em nossas vidas, para começarmos a preparar, para passarmos para a outra geração seguinte. É isso, irmãos. Deus tem isso, Deus espera isso de nós, não é? Assim, de uma forma, quando tudo está no lugar certo, tudo está nos trinques, como a gente costuma, tudo funciona bem, eu sei que quando eu chegar, o meu dia chegar, eu vou passar o meu legado a quem eu vou poder confiar, porque eles foram treinados para isso, ou não? Não é? Eles estão preparados para receber. Moisés, já com a idade avançada, ele foi espiritualmente capaz de discernir que Deus queria que ele passasse o seu legado, a chamada que estava na vida dele, a autoridade que estava na vida dele, para Josué. Deus mandou que Moisés impusesse as mãos sobre Josué. Amém? Josué ia ficar no lugar de Moisés. Moisés iria morrer, não é? E, aleluia. E Josué ia continuar a liderar Israel para a terra prometida. Meu Deus, coisa linda aqui. Olha aqui, Deuteronômio 34, versículo 7. E depois o versículo 9 e 10. Diz assim. Deuteronômio 34, 7, 9 e 10. E Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Olha só, nota bem uma coisa. O seu olho não se obscureceu, nem a sua força natural se abateu. Ele não precisava, como eu estou a usar óculos hoje, e ele não precisava de cuidados médicos aos 120 anos. Ele estava em forma, mas chegou o dia dele, porque Deus tinha destinado. O homem foi desobediente, não é? E então, ele partiu, versículo 9 e 10. E Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele, passou o legado para Josué. E os filhos de Israel deram ouvidos a ele e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Era como se fosse Moisés que estivesse lá. Não é? Versículo 10. E desde então não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Moisés. No entanto, ele cometeu erros. Eu cometo erros, você não comete erros, cometemos, ou não? Não é? Aleluia! 120 anos, meus queridos. Eu acredito que se Moisés não tivesse desobedecido a Deus quando ele desobedeceu, ele se calhar até ia viver mais tempo como líder de Israel. Como é que ele desobedeceu? Vamos, para não perder tempo, vamos rápido. Quando eles entraram no deserto e Deus começou a mandar um maná, a comida, para alimentar aquele povo todo de milhões de pessoas, ele começou a deixar cair maná e codornizes. Havia uma rocha, uma pedra, uma rocha, que seguia o povo. E daí jorrava água no deserto, para que o povo tivesse água para beber. E o gado tivesse água para beber. E essa rocha tipificava Jesus, que veio dar água viva, né? Água viva, a fonte da água viva. E um dia, essa rocha deixou de jorrar água.
E de imediato o povo começou, nha, Moisés, estás a ver? Tu trouxeste do deserto para nós morrermos à sede. Queremos água, não temos água. A rocha deixou de dar água. Nha. Isto, aquilo e aquilo. Moisés disse, Senhor, o que é que eu faço, Senhor? E Deus disse, filho, Moisés, vai para a rocha, chega-te à rocha, com a tua vara, fera a rocha uma vez. E Moisés chegou na rocha, e bateu com a vara na rocha e começou a jorrar água. E todos tiveram água. É festa, agora temos água, tudo bem. Passado uns tempos, ainda lá no deserto, mais uma vez a rocha deixou de dar água. E o povo começou outra vez. Está tudo mal, porque vocês trouxeram para dizer para nós morrermos aqui no deserto. Sempre a murmurar. Nunca nada está certo. E Moisés falou, Senhor, o que é que eu faço, Senhor? Eu estou a ficar cansado desse povo. E Deus diz, olha, filho, vai, sopra junto da rocha e fala para a rocha. Mas Moisés estava irritado com o povo. E quando chegou na rocha, em vez de falar para a rocha, como Deus tinha dito, desobedeceu a Deus e feriu a rocha. E isso foi o erro de Moisés. A água começou a jorrar, é verdade. Mas Moisés não viveu mais que 120 anos. Deus disse, acabou. Tu vais ver a terra prometida de longe, mas não vais entrar. Acabou. Por quê? Porque aquela rocha é Cristo. O ferir a rocha uma vez com a vara significa Cristo morrer crucificado na cruz, que jorrou para a fonte da água viva. Amém? Agora, crucificar Jesus segunda vez? Não. Jesus morreu crucificado uma vez por todas. Não vamos crucificar Jesus mais uma vez, isso é pecado. E Deus não admitiu isso a Moisés. Os irmãos estão a entender. Desobedeceu. Viveu 120. Quem diz que ele não podia chegar aos 150 ou 140? Se ele não tivesse desobedecido. E é assim, amados. Aleluia. Reparem que a Bíblia diz assim. É Deuteronômio 34, 7. Já lemos, mas eu vou ler através de outra tradução. Não, vou ler de outra tradução. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem os seus olhos, nem o seu vigor físico haviam desvanecido. Ele estava em forma, o homem. E quem anda com Deus é assim, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava lúcido. Só porque desobedeceu, Deus determinou. Vai chegar lá à fronteira, vai subir o monte, vai olhar. Deus se levou para o monte e mostrou-lhe. Estás a ver a terra prometida? Mas tu não entras. Tu desobedeceste. As pessoas pensam que Deus é palhaço. Podem dizer o que lhes apetece, podem agir como eles querem, podem fazer tudo, que Deus é palhaço, aceita tudo. Não, Deus é santo. E Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Amém, queridos? Amém? E então, aleluia. Milénios depois, Jesus no monte da transfiguração sobe com 3 apóstolos, 3 discípulos dele. E lá no monte, no alto do monte, o Senhor, lá, ele se transfigura. Deixou de ser o Jesus humano, como o conheciam, transfigurou-se como o Jesus divino, Deus. Ele brilhava, estava cheio de glória. E eles caíram, quando viram Jesus assim. E depois, quando olharam outra vez, quem estava lá a falar com Jesus? Moisés e Elias, significando que eles estavam no céu. Vieram falar com o Mestre, com Deus, com o Senhor. Amém? Para dizer que Moisés está no céu. Aleluia. Apesar de ter desobedecido. Bendito seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus. Mateus 17, monte da transfiguração. E, embora tal como o rei Salomão, Jacó, Moisés e tantos outros que cometeram erros e, enfim, desobedeceram ao Senhor nessa vida terrestre, eles tiveram que se arrepender aqui na terra, porque lá no céu não há arrependimento. Lá no céu não há choro. Pelo contrário, todas as lágrimas são lavadas. Então, se é necessário arrepender-se, que seja feito aqui na terra. Antes do dia da transição. Porque senão podemos transitar para outro lugar. Bendito seja o nome de Jesus. O rei Davi, outro exemplo.
O rei Davi, apesar da idade avançada, já estava velho, de 40 anos de reinar sobre Israel, etc. Muitas guerras, muita coisa. Ele ainda estava espiritualmente forte, aleluia, sempre com o Senhor seu Deus, e ele compreendeu que ele teve que passar o seu legado, o seu testemunho, o propósito de Deus na sua vida para outro, para esse outro continuar com essa visão, continuar com esse propósito de Deus, aleluia, sobre o reino de Israel. E ele soube da sabedoria que Deus lhe tinha dado, ele soube que a pessoa escolhida seria Salomão, o próximo rei, não é? E pronto, os irmãos podem ler esse 1 Reis 2, 1 a 10, mas não vamos ler por causa do tempo. E o que eu aprecio sobre o exemplo de Davi na sua idade avançada é que no seu tempo de passar por outro lado, deixar essa vida passar por outro lado, o seu cuidado de passar a sua chamada, o propósito da autoridade de Deus, a sabedoria de Deus, o seu legado divino para outra geração foi tremendo. Ele não deu só porque agora vou morrer, vou esticar o pernil, vou passar para ele. Não. Ele soube, teve que escolher. Ele preparou tudo antes, como devia ser, não é? O seu filho Absalão, anos antes, ele tinha se revoltado contra o pai, ele queria ser rei, achava que o pai já estava velho, ele queria o trono. Então até guerreou com o pai teve que fugir do palácio, os irmãos põem isso na palavra, Deus, Davi teve que fugir e Deus estás a fugir por quê? Eu não te ungi rei, tens medo de Absalão, teu filho? Tu és o meu servo, volta para Jerusalém. Então as tropas de Davi cercaram as tropas de Absalão e mataram Absalão. Não é? Esse homem que tinha traído o seu próprio pai. É por isso que a traição, na teologia, chama-se, quem sabe? Espírito absalônico. Um traidor age debaixo do espírito absalônico. Age do espírito de traição, de mentira, de aldrabice, de engano, de revolta. Não é? Muito bem, esse filho estava morto. Agora só tinha mais dois. Tinha Adonias e Salomão. Quem é que vou escolher? Pouco antes de Davi morrer, Adonias também revolta-se. Quer matar o pai, ele quer o trono. Sabe como os filhos de hoje? Os pais têm dinheiro, têm herdades, têm propriedades. Os filhos não querem saber dos pais para nada. Eles querem que eles morram depressa para ficar com a herança. Hoje é assim, irmãos, no mundo. Sabe? Assim estava Adonias. Eu mato já esse velho, eu vou subir no trono, eu vou ser eu o rei, pronto. E vou desfrutar de todos esses benefícios, desse dinheiro, desse ouro, desses tesouros todos. Mato já o rei aí. Não é? Aleluia. É verdade que Davi, como pai, não foi flor que cheirasse. Não foi grande pai. Davi. Ele estava muito envolvido com Deus e com o reino, com reinar em Israel. Esqueceu-se um pouco dos seus filhos. Yeah? Outros dão demasiado aos seus filhos, não dão nada a Deus, zero a Deus. Outros dão não sei o que, negócios, dinheiro e zero. Prioridades erradas, não é? Mas Davi teve o bom senso de seguir a sabedoria de Deus. Amém? Aleluia. Sabe que Davi preparou todos os projetos para a construção do templo de Salomão. Foi Davi quem preparou. Tudo preparado, só que Deus tinha dito, Davi, tu não vais construir o templo, o meu templo. Porque as tuas mãos, tu és homem de guerra, tens demasiado sangue. Vai ser o teu filho, Salomão, que vai construir. Mas ele tinha tudo preparado, não foi? Pode ver na Bíblia. As pedras estavam cortadas à medida, as madeiras cortadas à medida. Foi só levar para aquele lugar, montar as pedras e as madeiras, montar o templo erguido em silêncio. É o que ele faz conosco, amém, queridos? Muito bem, então, olha. Depois, Davi passa o legado para Salomão e diz, olha, faz isso assim, assim, tal, tal, tal. E dá-lhe mais alguns milhões de euros
da sua conta pessoal para Salomão, para ajudá-lo na construção do templo. Para nosso Deus é o melhor. Infelizmente hoje, para Deus, são as moedas escurinhas, negrinhas, é que se põe na oferta. Não é o melhor. Nós temos que dar o melhor para o nosso Deus. Se nós queremos ser abençoados, temos que dar o melhor. Se não nos custou nada a nós também, Deus também não quer. Amém? Então, é assim. Davi tinha consciência disso, ele passou o seu legado, ele cumpriu com os propósitos de Deus na sua vida e depois passou tudo para o rei Salomão, que continuou a governar Israel cada vez melhor, conquistou mais território, enfim, o homem cheio de sabedoria, Deus o usou, Deus prosperou grandemente Salomão. E aleluia! Porque sabe uma coisa, irmãos? Ninguém leva o dinheiro para o céu. Ninguém. Por mais inteligente que seja. Ninguém leva ouro para o céu. Aliás, deixa-me dizer uma coisa. Sabe o que é o ouro no céu? É pavimento. É o cimento das estradas no céu. Não tem valor. As coisas de Deus têm muito mais valor que o ouro que tem valor para nós aqui embaixo. É pavimento, é cimento. Você quer carregar com um saco de cimentos para o céu? Hã? Olha só. Temos que ser responsáveis. Deixar os valores desse mundo aqui no mundo para serem usados para o bem. Para o avanço da obra de Deus. Para o bem das pessoas. Enfim, para conhecerem um pouco da verdade. Conhecerem Deus na sua vida. Isso sim é deixar o dinheiro bem emprego. Em nome de Jesus. Não para aquele que pega no dinheiro, compra Porsches, compra carros e passado 2 meses está bancarrota, sem dinheiro. Férias para aqui, férias para ali, festas para aqui, festas para além, carrões, casões, viates e depois acabou. Falta de sabedoria, carnalidade. Temos que ser sábios, irmãos, nas coisas do Senhor. O apóstolo Paulo, já na reta final, o apóstolo Paulo sentia-se pressionado. Ele diz, sinto-me pressionado dos 2 lados. Um lado é esta vida, o outro lado é outra vida com o Senhor, na presença do Senhor. Sinto-me pressionado. Não é? Aliás, vamos ler Filipenses 1, versículo 23. Filipenses 1, 23, diz assim. Ok, essa tradução diz, sinto-me conclamado pelos 2 lados. E ele explica como é isso. Ele diz, desejo partir e estar com Cristo, de um lado, o que é infinitamente melhor, estar com Cristo é infinitamente melhor, aleluia, continuando, mas entendo que por vossa causa, para vocês aprenderem a verdade, para vocês aprenderem a palavra de Deus, por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça nesse corpo para vos poder ensinar a palavra de Deus. Era a pressão que havia em Paulo. Por si escolher para o Senhor, mas por amor aos outros, ele sacrificava-se. Continuava a viver nessa vida, para que as outras pessoas pudessem adquirir conhecimento de Deus. Aleluia. Isso é lindo, não é? Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém por esse amém, aleluia, que estou a ouvir aí. Muito alto, não? Aleluia. Glória a Deus. É assim, amados. À medida que o tempo passa, nós vamos envelhecendo, não é? Mas vamos conhecendo o Senhor cada vez melhor, porque nós começamos a caminhar com o Senhor desde a nossa mocidade. E agora nós já não temos medo de morrer. Agora conhecemos as coisas de Deus tão bem, já entendemos bem as coisas do Senhor, não há mais razão para termos medo da morte, não é? Antes, pelo contrário, temos uma antecipação, como diz o apóstolo Paulo, estar na presença de Deus, que é muito melhor. Quero lá saber, eu vou, mas é para junto dos braços do meu Pai, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Mas, porque as pessoas tinham necessidade de aprender a palavra de Deus, Paulo escolheu ficar com elas nessa vida e ser pedrejado, e ser maltratado e cortado na casaca, falar mal dele e não sei o quê. Ele preferiu estar aqui por amor aos irmãos, para ensinar a palavra de Deus, não é? Aleluia. Então, o medo da morte, a Bíblia diz que é escravidão. E Jesus veio libertar-nos dessa escravidão, como nós acabamos de ler em Hebreus 2.
Ele libertou-nos dessa escravidão. Aleluia. Porque esse poder da morte, medo da morte, era o diabo que põe sobre as pessoas. E ele morrendo e nós aceitando Jesus, nós perdemos esse medo. Só temos porque nós queremos, aceitamos esse medo em nós, mas não temos mais necessidade de aceitá-lo. Agora é uma feliz antecipação. A melhor coisa é estar presente com o Senhor e ausente desse corpo. Então, deixem-me fazer uma pergunta. Você já completou o propósito que Deus tem na sua vida? Você conhece, você sabe qual é o propósito que Deus tem para você cumprir nesta vida? Sabe qual é o propósito? Aleluia. Quando você souber qual é esse propósito, sabe o que vai acontecer? À medida que você for cumprindo com esse propósito de Deus na sua vida, Deus vai lhe dando vida longa, boa saúde, prosperidade e as coisas vão andar bem. Para você ser o testemunho de Jesus, para você ter um legado, uma autoridade para passar para a próxima geração, para eles poderem segurar isso e avançarem em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Temos um propósito em Deus. Tal como Jesus disse para o Pai, na sua oração ao Pai, em João 17:4, Jesus disse o seguinte, eu gosto tanto disso. Jesus, em oração para o Pai, ele disse, eu te glorifiquei na terra, finalizando ou cumprindo a obra que me entregaste, os teus propósitos, para realizar. Uau! Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E nós temos que glorificar o Senhor na terra, cada um de nós, finalizando, cumprindo e finalizando com aquilo que Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não é viver como nós queremos, como nos apetece, como nos ensinam aí. Não, Deus tem um propósito. Temos que saber qual é esse propósito. Amém, queridos? Deus tem esse propósito. E depois, sabe, aleluia, temos que servir a nossa geração e preparar alguém para continuar a servir a geração seguinte. Cada um de nós tem esse propósito da parte de Deus. Aleluia, como Davi, como tantos outros. O apóstolo Paulo, sabendo que a morte se aproximava, o seu dia da transição se aproximava, aleluia, ele escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo 4, versículos 6 e 7, diz assim, o apóstolo, 2 Timóteo 4, 6 e 7, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha aí. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E você? Já combateu o bom combate? E você? Já acabou a carreira que Deus lhe confiou? E você? Guardou a fé? Tem autoridade para dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora posso ir. Sentimento de dever cumprido. Todos nós temos essa responsabilidade perante o Senhor nosso Deus. Aleluia. Ao completar a carta, depois de dizer, olha, eu vou ficar aqui mais uns tempos, vou pedir a Deus ficar mais um tempo convosco para vos ensinar a palavra, para vocês conhecerem melhor esse Deus maravilhoso e tal. E ao completar a sua epístola, a sua carta aos Filipenses, Paulo diz assim, Filipenses 3 e 14, Paulo diz, esse Paulo foi um homem tremendo, meu Deus. Irmãos, quanto a mim, homem experimentado em Deus, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Eu não sou perfeito. Eu não sou o melhor. Eu não julgo por mim mesmo que haja alcançado. Mas uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, oh glória, aquilo que Deus tem para mim na frente, prossigo para o alvo, aleluia, os braços de Jesus, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É forte, não é? O maior desejo do Senhor nosso Deus para si e para mim não é que nós possamos apenas descobrir quais são os propósitos que Ele tem para nossas vidas, mas também que possamos cumpri-las.
enquanto aqui, neste mundo. Por isso estamos aqui, para cumprir com esse propósito, completar esse propósito. É sempre muito fácil começar um trabalho. É sempre fácil. Mas é muito mais difícil completá-lo. O trabalho. Não desistir. Sabe? Aleluia. Ao invés de nós, aquele termo, lançar a toalha ao chão. Conhece o termo? Do ringue do boxe? Quando estão os dois pugilistas aí ao boxe, tal. E o treinador de um vê que aquele está a levar muita surra, vai cair para o chão, vai desmaiar, ele lança a toalha ao chão, não é? Quer dizer, o árbitro está a dizer, acaba. Aceita a derrota. Nossas vidas, em vez de nós já tirarmos a toalha ao chão, desistirmos porque é assim, porque é isto, porque aquilo, não vou mais, porque estou ofendido, porque não sei o quê, em vez de deitarmos a toalha ao chão, vamos continuar prosseguindo. Porque Deus tem um propósito para mim. E o propósito, irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu vejo muito isso nas igrejas evangélicas. Hoje estão nessa igreja, amanhã já estão noutra. Depois da manhã já estão noutra. Depois da manhã já estão noutra. Porque o pastor ofendeu-me. Porque alguém lá na igreja ofendeu-me. Então vamos embora. Se Deus quer aqui, Ele não nos quer lá. Ou não? Isso aqui não é um restaurante que a pessoa vai e gosta, depois quando não gosta vai-se embora. Não. É os propósitos de Deus. Temos que ficar firmes. É por isso, irmãos, quando vêm pessoas de outras igrejas que eu não conheço, eu vou ter uma conversa com eles. E com o pastor deles. E digo, irmão, você tem que voltar. É por isso que essa igreja não está cheia. Sabe? Você não faz parte minha. Eu não vou dar a Deus, não vou fazer contas. Deus não vai fazer contas na minha vida por si. Mas aquele pastor do outro lado está. Eu não tenho direito de ter você aqui. Mas isso não existe. Se querem, olha, ó. Ofertas ricas, dízimos ricos. Acaba com isso, chega disso. Em nome de Jesus. Aleluia. Muda de igreja como quem muda de camisa. Não é assim. Estão em desobediência, podem estar lá, sinto-me bem. Agora sinto-me bem. Estão fora da vontade de Deus. Ponto. É assim que é, não é? Então, amados, é tempo de nós reavaliarmos o curso da nossa vida e reajustá-los. O curso da nossa vida, segundo os planos e propósitos de Deus para nós. Uma nave espacial, quando é lançada para o espaço, essa nave tem a tendência, com o tempo, com a viagem de milhares, milhões de quilómetros, 1 grau, eles desviam-se, 1 grauzinho que seja, do rumo ou da rota, ao fim de centenas de milhares de quilómetros, ele vai estar longe da rota que devia seguir ou não. Então o que é que eles fazem? Eles ajustam, fazem a nave voltar para a rota. Puxam a nave para a rota e ela vai seguindo. E puxam, reajustam, para que a nave possa chegar ao destino que eles têm para a nave, ou não? Senão não vai chegar, vai passar milhares de quilómetros ao lado. Não é? E nós temos que reajustar as nossas vidas no Senhor. Aleluia. Sabe? Meu Deus do céu. É tempo de nós reavaliarmos. Sabe, os estafetas. Conhece a corrida das estafetas? São 5 homens, né? Ou 5 mulheres que correm na pista. Corre um com o testemunho na mão. Corre, fazem corridas 5, né? Cada um numa equipa diferente. E chegam lá, o outro já está à espera para receber, para correr. Recebe. Assim nós passamos o legado de Deus para a próxima geração e a próxima geração. Amém? E não ficar parados, e não correr. Não me apetece. Não sei o quê. Não, Deus tem coisa boa para nós, irmãos. Aleluia. Eu lembro sempre dos gêneros dessa nossa irmã, o Tônio. O Tônio correu maratonas. Aquele homem passava em minha casa quando eu morava em Barro. Passava em minha casa a correr, muitas vezes ia lá beber água. Parava lá em casa. Tônio, homem de fé, bom homem. Mas ele corria 40 quilômetros. Às vezes eu via tão longe de casa. Disse, cara, rapaz, estou a treinar. Fazia maratonas de 40 quilômetros e mais. Ele corria. Lá ganhava os seus preminhos, né? Aqui e lá na França, então, muito mais. Parece que os franceses são muito mais lentos a correr, né? Mas, digo eu. É verdade, irmãos. Ele nunca via aquele rapaz desistir. Ai, hoje não vou. Hoje estou cansado. Não, ele corria.
É isso que eu percebi também no nosso querido, desculpe falar desse homem, o Cristiano Ronaldo. Ele é empenhado, é disciplinado naquilo que ele faz, não desiste, ele não para, está sempre a treinar, está sempre a querer ser melhor. Nós crentes devemos ser assim, bolas, para Jesus. Amém. Sempre melhor para Ele, para a glória de Deus, para o bem do próximo. E afinal, para terminar, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Jesus, Paulo, Pedro, João e por tantos outros, todos eles completaram as suas carreiras, cumpriram com os propósitos de Deus para as suas vidas nessa vida. Cumpriram, amém? E tal como aconteceu a estes, todos esses, um dia a morte, a transição dessa vida para a vida eterna, virá sobre todos nós. Importa que a gente possa chegar ao pé de Deus e dizer: Senhor, cumpri a minha carreira, guardei a fé. Senhor, sentimento de dever cumprido. E Jesus disse assim para ele: bem está, meu bom e fiel servo, entra para o descanso do teu Senhor. Amém, queridos? Deus tem isso para nós, mas é com os nossos corações. É nós que temos que escolher, aleluia, porque Deus merece toda a glória, ou não? Toda a honra. Deus merece que todos os homens venham conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, naquele dia, eu sei o que é que senti, quando me queriam mandar aquelas rajadas naquela ponte no Rio Kwanza. 2 Kalashnikovs, 2 metralhadoras, 2 terroristas, 2 guerrilheiros, lá como é que se chamam. Para me limpar o sebo, porque essa pele é clara. É para me limpar o sebo mesmo. Mas paz, que paz. Eu já conhecia Jesus, não tão bem como hoje, mas já conhecia o Senhor. No entanto, Deus usou o meu colega, né? Porque ele tinha um propósito para mim. E graças a Deus, Senhor, eu queria que fosse muito mais. Mas conseguimos ganhar almas para Ti, em várias nações, em vários países. Conseguimos, muita gente viesse ao conhecimento de Jesus. Aleluia. Sem apoio, sem ajuda de ninguém, de nenhuma instituição. Sempre na fé, sempre dependentes de Ti, Senhor. Cumprimos e estamos a cumprir e queremos continuar a cumprir, em nome de Jesus. Amém? Reforma para mim, eu recebo uma reformazita, é verdade, por causa da idade, dá uma reformazita. Mas eu não sou como aqueles meus colegas que dizem: estou reformado, vou descansar. Não. A chamada de Deus não tem reforma. A reforma é no céu. Aqui, enquanto tivermos fogo, vamos pregar o Evangelho. Até o dia que a gente for passar para o outro lado. Então, que Deus me dê forças, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra.